Olá! Seja bem-vindo ao treinamento do gestor Dojo App. Agora, né, o treinamento básico, né, os primeiros cadastros do sistema aqui do Dojo App. Então, aqui a gente tem nosso gestor, que é por onde a gente vai fazer toda a configuração. O gestor você acessa ele de forma web, então você acessa ele com link, login e senha. Pode ser usado tanto no celular quanto no computador, tá? Mas o Dojo App, o gestor, ele não tem um aplicativo para celular. Então, se você for usar no celular, você também acessa através do link, tá? Então, agora, começando um pouco aqui do nosso treinamento, a primeira coisa que a gente vai fazer no sistema é vir em configurações, tá? Em configurações, a gente vai aqui na parte de empresa, tá? E vai preencher os nomes, né? O nome, CNPJ, e-mail e telefone, tá? Com essa informação, os recibos do sistema já vão sair com os dados da sua academia já preenchidos, tá? Então, primeira coisa a se fazer é trabalhar na questão dessa configuração. Também vamos fazer a parte de configuração, tá? De endereço, porque os check-ins eles são com base na localização que o aluno está. Então você vai colocar o seu endereço, sua cidade e a distância que o aluno tem que estar da escola para poder conseguir fazer esse check-in. Então, primeira configuração é a parte da empresa e a segunda a parte de localização. Feito essas duas questões, clicou em salvar, a configuração já está feita. E aí a gente vai começar com a parte de cadastros, tá? Então a gente vai cadastros. Então, né, os primeiros cadastros que a gente vai fazer vão ser os cadastros de usuários, tá? O que são os usuários? Usuários são as pessoas que podem acessar o seu gestor também, né? Além de você. Então você pode, por exemplo, se você tem professores que vão utilizar o sistema, se você tem alguém que trabalha na recepção, né? Por padrão, o sistema ele já vem com o usuário administrador cadastrado, tá? E se mais pessoas forem usar, você vai clicar em cadastrar, aí nome, CPF da pessoa, e-mail, telefone, o login que ela vai usar no sistema, a senha que ela vai usar no sistema e o grupo de permissão que ela pertence, né? Se ela vai ter os privilégios de administradores ou, né, qualquer privilégio que você configurar no sistema, tá? Então, caso você tenha mais usuários que vão utilizar o sistema, né, você trabalha aqui o cadastro desses usuários. Em seguida, nós vamos trabalhar com o cadastro de professores. O que são os cadastros de professores? O cadastro de professor, em primeiro lugar, ele não dá acesso ao sistema professor. O cadastro de professor é para que a gente possa cadastrar aulas, cadastrar os alunos, né? Então, primeiro cadastro geral. Então, clicando em professores, você vai ter a opção de buscar, que ele vai listar todos os professores que já estão cadastrados, né? Ou se você for cadastrar um professor novo, você vem em cadastrar. E aí você precisa preencher nome, CPF, data de nascimento, né, sexo, que são obrigatórios, e-mail, um telefone e endereço, né, também é obrigatório. Você preenchendo o CEP, ele já vai preencher o endereço do professor automaticamente. Data inicial é quando esse professor iniciou aí na sua academia, né, o ano também. O estado dele sempre ativo e também o preço da aula do professor, tá? Em seguida, a gente vai ter a questão das modalidades, né? Então o sistema ele já vai trazer uma modalidade preenchida, né? Caso você tenha mais de uma modalidade na sua escola, ele traz primeiro a modalidade padrão, né? Se você tem mais modalidades, você pode, né, alterar a modalidade por aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um professor de jiu-jitsu. Então eu vou selecionar qual é a faixa dele, né, qual o grau da faixa dele e quando que ele recebeu, né, essa faixa e esse grau. Por exemplo,
na minha academia não tem jiu-jitsu, vai ter só boxe. Então, o seu sistema ele vai ser configurado de acordo com as modalidades que você tem. Então, caso você tenha mais de uma, você pode até adicionar mais de uma ao professor. Então, por exemplo, boxe é faixa única, né? Não tem graduação. Então você só vai colocar a única. Mas ele é só de boxe, não é de jiu-jitsu. Então eu posso vir aqui no jiu-jitsu e remover ela. Né? Então você consegue trabalhar, o professor ele pode ter mais de uma, pode ter só uma, de acordo com a sua necessidade. E se você tiver só uma modalidade, você só vai preencher a questão, né, da graduação dele e não vai precisar se preocupar em adicionar ou remover outras. Tranquilo? Então, por exemplo, esse aqui é um professor teste, né, que a gente vai fazer um professor de boxe. Então, esse professor ele começou a lecionar boxe, por exemplo, dia 1º de janeiro de 2010, por exemplo. E aí você vai selecionar, né, a questão de uniforme que esse professor usa, né, também vai ser configurado conforme vocês acharem melhor ou necessário. Né, então pode ter camiseta, pode ter calção, pode ter luva. Em caso de modalidades que tem kimono, faixa. Então, por exemplo, no jiu-jitsu, o uniforme já é diferente. Kimono, faixa, rash guard. Então a gente pode configurar também para vocês a questão dos uniformes. E para cada modalidade você vai preencher a graduação e o uniforme também desse professor. Tá? Uma vez isso preenchido, basta só clicar em salvar. E o professor teste está cadastrado aqui, só com boxe, conforme a gente fez anteriormente. Feito isso, né, a gente terminou o cadastro de professores. Você pode cadastrar quantos professores você tiver, não tem problema. Tá? E aí a gente entra agora no cadastro de modelos de aula. Tá? O que são esses modelos de aula? Modelo de aula são basicamente as aulas que você tem aí na sua academia, né? De acordo com cada professor. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o professor de boxe aqui, que a gente acabou de cadastrar. Eu tenho aqui a aula do boxe masculino e do boxe feminino. Eu tenho separação de adulto e de criança. Então você pode, esse aqui é o boxe masculino e ele é do boxe infantil. Então você vai cadastrar todos esses modelos de aula, boxe infantil, boxe adulto, conforme você faz a separação de aulas aí da sua academia. Importante, aqui na questão de limites de check-in, que nessa aula você também consegue colocar essa informação caso você queira limitar a quantidade de alunos na aula, tá? Então, por exemplo, o meu ringue ou o meu tatame, ele cabe só 20 alunos. Então eu posso limitar ele a 20 pessoas. Os alunos vão fazendo check-in. Quando chegar a 20, nenhum outro aluno consegue mais fazer check-in. Né? Caso você não queira limitar, você pode deixar 0. E aí com 0 é sem limite. Então aqui você vai cadastrar todos os modelos de aula. Boxe infantil, boxe adulto, boxe feminino. Né? E todos os tipos de aulas diferentes que você tem. Feito isso, agora a gente está pronto para fazer o que? O cronograma, que é o calendário de aulas. Tá? Então a gente, ainda aqui no menu de cadastros, a gente vem em cronograma. Aqui em cronograma, se você clicar em buscar, ele já vai trazer o cronograma que está cadastrado. Né? Caso você não tiver nenhum, você vai cadastrar apenas um com essas informações. E sempre que você precisar alterar um cronograma, você sempre vai editar o cronograma que já está cadastrado. Então, na primeira vez você vai fazer o cadastro e depois do cadastro realizado, você vai apenas editar esse cronograma. Então, como que funciona o cronograma? O cronograma ele é o calendário semanal de aulas da academia por um completo. Então, todas as aulas de todas as modalidades estarão inseridas dentro desse cronograma, certo? E o que acontece? Esse cronograma ele automatiza a geração de aulas aí da sua escola. Uma vez que você fez o cronograma, você não precisa ficar lançando mais aulas, porque o sistema vai lançar essas aulas automaticamente, né, para os alunos fazerem check-in. Então é importante montar ele, né? Então você
para montar o cronograma, você vai, né, deixar o nome do cronograma, marcar a opção cronograma padrão e geração automática de aulas. Tá? Isso aqui funciona apenas com um cronograma, por isso todas as aulas têm que estar inseridas no mesmo. E aí você vai selecionar modelo de aula. Eu acabei de fazer aqui a aula do boxe infantil. Então a aula do boxe infantil, ela dura quantos minutos? É 1 hora, é 50 minutos, é 40 minutos, é 2 horas, né? Aqui a gente tem a mesma questão do limite de check-in que a gente falou no modelo de aula, que você pode alterar. E o tempo aqui é o horário que essa aula vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho boxe infantil segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Então, coloquei o horário do meio-dia, vou marcar segunda, quarta e sexta. Adicionei. Já apareceu aqui. Eu tenho boxe infantil ainda também no horário da noite. Então, boxe infantil de novo, às 19 horas. Terça, quinta e sábado. E aí ele já entrou aqui, ó, terça, quinta e sábado. E aí você vai adicionar todas as aulas que você tem na semana dentro desse calendário. Uma vez esse calendário feito, você vai clicar em salvar e a partir da próxima semana o sistema já vai gerar automaticamente isso para você. O sistema ele olha o cronograma todo domingo, então no domingo de manhã ele olha o cronograma e lança as aulas para a semana toda. Então esse é um trabalho que você precisa fazer apenas uma vez. Agora que a gente já tem nosso calendário de aulas cadastrado, a gente vai trabalhar com o quê? Com os planos. Os planos são basicamente os planos de mensalidades do sistema, né? Então, todos os menus aqui do nosso sistema, por padrão, se você clicar em buscar, ele vai trazer tudo que já tem cadastrado. Caso você queira cadastrar um novo, você vai clicar em cadastrar aqui no canto superior, tá? Então, como que funciona a questão dos planos? O plano, ele é basicamente o valor da mensalidade. Às vezes você tem plano mensal, plano trimestral, plano anual. De acordo, o aluno chega, já paga 6 meses de uma vez e fica 6 meses treinando. Plano anual paga 12 meses de uma vez e passa o ano inteiro treinando. O mensal, ele te paga todo mês, né? Então, os planos eles são separados também por modalidade e também pelo programa. Então, no caso aqui do boxe, então eu tenho lá o boxe masculino e o feminino. O importante é que um aluno que tem, por exemplo, um plano do boxe masculino, ele não consegue fazer check-in, por exemplo, numa aula do boxe feminino, e vice-versa. Então você pode trabalhar, né, esses planos para que os alunos consigam fazer check-in apenas na modalidade, né, que eles estão pagando. E isso serve também para outras modalidades. Então, por exemplo, tem o aluno do Karatê, né, Karatê básico avançado, e o aluno do Jiu-Jitsu. Então, o aluno que tem um plano do Jiu-Jitsu, ele não treina Karatê, tá? Então, e aí a gente tem também limite de check-in, que é mensal ou semanal. E o que é esse limite de check-in? É quantas vezes ele pode treinar. Então ele pode treinar quantas vezes por semana ou quantas vezes por mês. Como que funciona isso? Então você, por exemplo, coloca aqui um plano para o aluno. Voltar aqui para o boxe. O aluno tem um limite de check-in semanal de 2. Então o que é isso? O aluno pode treinar só 2 vezes por semana. Então o nome desse plano aqui na descrição ele vai ser o boxe infantil 2 vezes por semana. Ou boxe infantil mensal 2 vezes por semana. O tempo do plano é o que vai dizer a duração desse plano. Então, onde está escrito dia aqui eu posso mudar para meses e eu vou deixar 1. E esse aqui é um plano mensal do aluno, né, 2 vezes por semana. Se eu apagar aqui o boxe e deixar no 0, esse plano ele não vai ter limite de check-in, então o aluno pode fazer quantos check-ins ele quiser por semana. Aí você pode, em vez de deixar 2 vezes por semana, deixa ilimitado.
Ah, e se um aluno que treina duas modalidades ao mesmo tempo? Você também pode adicionar. Então, do mesmo jeito que eu adicionei a modalidade do boxe aqui, eu vou adicionar a do jiu-jitsu. Então, o aluno que treina jiu-jitsu também. E aí, esse aqui vai ser o plano boxe mais jiu-jitsu, né? E aí, o aluno consegue fazer check-in nas duas modalidades. Então, você consegue, né, ter planos individuais para cada modalidade, né, onde o aluno só vai conseguir fazer check-in nas aulas daquela modalidade, e planos multimodalidades, onde o aluno consegue fazer check-in em mais de uma modalidade. Algumas coisas que a gente precisa se atentar. Tempo de congelamento. Essa questão ela é usada mais ali em planos longos, né? Planos, por exemplo, um plano anual, onde às vezes o aluno vai sair de férias no final do ano, mas como ele já pagou 12 meses, para ele não gastar o plano dele enquanto ele está de férias, você pode congelar o plano dele no período que ele está de férias. Se você não quiser colocar essa opção, você deixa zero. E o preço do plano, ele é o preço total do plano, no geral. Então, por exemplo, a minha mensalidade custa R$100. Então, o plano mensal custa R$100. Ah, o plano é de 12 meses. Mudei aqui o tempo do plano para 12 meses. Então, o valor do plano é R$1.200 e não R$100. Sempre o valor total. E essas duas opções aqui, plano recorrente e plano móvel, são para as academias que têm integração do pagamento online. Que aí é possível fazer também a questão do plano recorrente, né? O plano recorrente ele é basicamente aquele plano de assinatura mensal, né, onde o aluno passa o cartão no primeiro mês e nos outros meses ele já cobra sozinho no cartão do aluno e já renova sozinho, né, o plano dele no sistema. Então é uma maneira de automatizar o seu sistema. O plano recorrente, pode ver que ele travou aqui a opção de mudar o tempo do plano. Por quê? Porque ele é sempre mensal, ele cobra todo mês. Então todo mês ele cobra de forma automática, então o valor também é o valor da mensalidade. Feito isso, você precisa cadastrar o plano para todas as suas modalidades ou para os seus tipos de aulas diferentes. Então se você tem tipo de aula infantil, adulto, feminino, separado, vai ter que ter um plano para o infantil, um plano para o adulto, um plano para o feminino. Se você tem modalidades diferentes, eu vou ter um plano do boxe, um plano do jiu-jitsu e um plano com boxe e jiu-jitsu junto, né, para o pessoal que treina nas duas modalidades. Então ele funciona dessa forma. Feito toda essa parte de planos, né, aí a gente já está pronto para cadastrar os alunos, tá? Então os alunos nós temos duas formas. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no cadastros, alunos. Eu vou clicar em buscar e ele já vai me trazer toda a lista de alunos que estão cadastrados, certo? Também temos a opção de cadastrar manualmente cada aluno, igual o cadastro de professores, né? Nome, CPF, data de nascimento, sexo, e-mail, telefone, endereço, quando ele começou a treinar na sua academia, senha. Senha é a senha que o aluno vai utilizar para acessar o aplicativo dele, tá? Confirmar a senha para repetir o número da senha, para confirmar que a senha foi digitada igual. Preencher só a data de nascimento, que aí ele libera para a gente as modalidades. Da mesma forma que no cadastro do professor, a gente também tem as modalidades aqui com as graduações. Então, no caso do boxe, também preencher a parte de graduação única. E aí você faz da mesma forma. Para facilitar todo esse cadastro, tá? Existe aqui o pré-cadastro de aluno, que é um link que todas as academias têm um link exclusivo. Esse link você copia aqui e você envia para o aluno, porque o aluno ele mesmo vai preencher esses dados, né? O aluno preenche e você aqui no pré-cadastro você pode buscar e fazer a aprovação desses cadastros, né? Então, uma vez que você clica aqui em aprovar, ele já traz o cadastro todo preenchido, né? E você só precisa colocar as informações aqui das graduações e de uniforme.
e também a parte da senha do aplicativo. Mas endereço, e-mail, telefone, nome, CPF, tudo isso já vem preenchido. O aluno mesmo preencheu. Então você só faz essa parte aqui das graduações. Então facilita bastante aí os cadastros, né, para vocês. E agora, a partir de agora, o sistema já está pronto para rodar. Nós já temos, né, usuários do sistema, nós já temos professores, nós já temos, né, os modelos de aula e o calendário de aula feito no cronograma. Já temos o plano, que são as mensalidades, e já temos os alunos. Então, a partir de agora, os alunos que já têm o cadastro no sistema, através do número de matrícula e senha, eles conseguem acessar o aplicativo do aluno, que eu vou explicar para vocês em outro vídeo como que funciona. E agora precisamos voltar aqui para o cadastro de alunos para ver algumas informações que a gente tem aqui, ó, em status do plano. Então vocês podem ver que nós temos rescindido, vigente e sem plano. O aluno rescindido foi o aluno que o plano dele foi cancelado. O aluno com o plano vigente é que está com a mensalidade em dia. E o aluno sem plano é porque a mensalidade dele acabou e ele ainda não renovou, né? Então, nós temos aqui a opção alterar programa plano, tá? Com essa informação, nós temos aqui a opção de atribuir. E aí a gente vem para a tela de venda de planos, tá? Então nós vamos selecionar, por exemplo, esse aluno aqui ele treina Jiu-Jitsu, né? Então eu vou colocar para ele um plano do Jiu-Jitsu de 1 mês. Vou marcar aqui a data que o plano dele começa. Esse aluno aqui vai começar dia 22 de junho, tá? Então vamos lá, atribuído. Métodos de pagamento, né? Eles são livres para você cadastrar. Esses métodos que tem aqui, ele já vem com o sistema, né? Então, caso você queira cadastrar algum outro método, também você pode. Senão, você pode utilizar apenas os que tem aqui, né? Você seleciona o método que o aluno usou para pagar e a data que ele fez o pagamento, tá? Feito isso, clicou em adicionar. Aqui vai ter um resumo, né, da venda. Então, se teve desconto aplicado, como que foi feito o pagamento. Confirmadas as informações, você clica em salvar. Feito isso, o sistema já vai trazer para a gente, né, o recibo com os dados da sua academia, que são aqueles dados que a gente configurou na primeira parte do vídeo, né, os dados do aluno e também os dados da movimentação, o que foi vendido para esse aluno. E aí você pode imprimir na hora ou enviar para o e-mail que o aluno tem cadastrado aqui no sistema, né? Então, a partir desse momento, você já está controlando as mensalidades desse aluno. A gente acabou de atribuir um plano para ele. Ele que estava sem plano agora está vigente. Então, se a gente voltar aqui no alterar programa plano, ele vai mostrar para a gente, ó, começa dia 22/7, termina dia 22/8. Dia 22/8, quando ele for pagar a mensalidade, você vai fazer o mesmo passo de atribuir um novo plano para ele. Então você consegue saber todos os alunos que estão vigentes ou não. E esse é o primeiro treinamento do sistema, né, o treinamento básico sobre os cadastros iniciais. Também temos vídeos no YouTube explicando detalhadamente cada uma dessas partes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, podem abrir um chamado conosco, que a gente está aberto aí para responder todas as dúvidas. Obrigado por assistir e até a próxima!